Fala meu terceiro, tudo bom? Rafael aqui falando. Estou aqui na página 617, tá? Compostos oxigenados aqui, vai ser a primeira parte, sendo que os oxigenados eles possuem duas partes, tá? E a gente vai falar aqui sobre a parte 1 dos oxigenados, né? Então, oxigenado, como o próprio nome diz, vai ser aquele composto que vai ter oxigênio ali, né? Que vai ser definido qual função orgânica que ele pertence aí, tá bom? Então, o primeiro que ele tem aqui são os alcoóis, né? Ou seja, um álcool, tá? O álcool, né? Ele vai ser sinalizado pra gente através desse carinha aqui que a gente chama de hidroxila, tá? Que é o OH, que é o hidróxido, tá? Ele forma um hidróxido, esse OH aqui. Ele, no nosso composto orgânico ali, vai dizer que ele vai formar um álcool, né? Aqui nessa estrutura nós vamos reaproveitar o prefixo, tá? Que é a quantidade de carbono. A gente vamos aproveitar o intermediário, que é o tipo de ligação existente aqui na estrutura. A única coisa que a gente vai alterar aqui vai ser a terminação, né? A gente estava vendo só terminações com O, né? Que faziam referência a hidrocarbonetos. Álcool, a terminação vai ser AL, tá bom? Não vai ser mais O, porque eu não tenho mais só carbono e hidrogênio. Agora eu tenho uma outra função aqui, que é o meu álcool, tá? Então como é que você vai fazer aí, ó? Prefixo, né? 1, 2, et. Tipo de ligação simples, an, tá? Terminação, ol. Então temos aqui um etanol, beleza? Tenho aqui um CH3, CH3, tá certo? OH, né? Então, prefixo para um carbono, met. Só ligação simples, an. Minha terminação, como é um álcool, ol. Então, esse cara aqui é o metanol, tá? Então, tem o metanol, etanol, né? E aí, chegamos àquele momento, né? Em que aqui eu só tenho duas posições possíveis para minha hidroxila, né? Ou nesse carbono ou nesse, né? Como a minha função está próxima a esse carbono, eu digo que esse é o 1 e esse é o 2. Né? Poderia dizer, né? Vou fazer em bastão para você. Vou fazer essa mesma molécula aqui em bastão, ó. Beleza, tem a minha função. Isso aqui não é carbono, né? Isso aqui é a função se ligando a 1 e a 2 carbonos. Então é a mesma estrutura. Então eu digo que esse é o meu carbono 1, né? Se eu faço o contrário aqui, esse passa a ser o meu carbono 1 e esse aqui é o meu carbono 2, né? Ou seja, eu só tenho uma única posição possível para minha hidroxila, para minha função de álcool, que é o quê? Ligada ao carbono 1. Então eu não preciso dizer onde essa função se encontra, né? Quando você tem dois átomos de carbono. Por quê? Porque ela sempre vai estar no 1, né? Ou estando ela na extremidade esquerda ou na extremidade da direita, né? Só que quando você começa a mexer com 3 átomos de carbono, né? Ó, isso aqui é minha função. Eu tenho 1, 2, 3. Posso dizer que ele está no carbono 1. Esse é o 2, esse é o 3. Né? Posso colocar ele aqui, ó, nesse carbono. Então aqui, ó, tanto faz quem vai ser o 1, né? Vamos dizer que seja esse. 1, 2, 3, tá? Então eu posso ter a função no carbono 1 ou a função no carbono 2, né? Se eu coloco a função na outra extremidade, vai dar no mesmo, né? Meu carbono 1 passa a ser esse, o 2 e o 3, tá? Então, ou ele vai estar no carbono 1, ou ele vai estar no carbono 2. Então, eu preciso dizer onde é que a minha função se encontra, tá? E aí você vai usar lá, o número, né? Para você identificar esse cara. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, prefixo. Vou usar esse cara aqui, ó. O 1, 2, 3, então prefixo para 3, prop. Só ligação simples, an. Né? Eu botei até tracinho aqui, né? Já. Onde essa função se encontra? No 1, eu tenho um ol, propan, um ol, né? No caso desse cara aqui, a função se encontra no carbono 2, mas eu ainda tenho 3 carbonos, né? 3 carbonos, prop, só ligação simples, né? Propan, minha função está no carbono 2, 2, ol, tá bom? Propan 2 ol, porque a minha função álcool está no carbono 2, tranquilo? Né? Se tivesse uma dupla ligação ali, né, você daria preferência à sua função, né? Então, a minha função está aqui e aqui eu tenho, ó, uma dupla aqui, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, né? Então, esse cara aqui tem 3 átomos de carbono, prop,
né? Tá vendo no carbono 1 eu tenho en, tá? E no carbono 1 eu tenho ol, propen, prop, en, ol, tá bom? Tranquilo? Isso para ramificação, tá? Para ramificação não, para insaturação, né? Aqui ele te mostra também com uma ramificaçãozinha aqui, ó. Já vou usar ela aqui, tá? Então o carbono 1 vai ser esse aqui, e no 2 eu vejo que eu tenho uma ramificação. Então ele vai dizer que isso aqui é um metil, porque é um carbono, né? Então no carbono 2 eu tenho um metil, né? Propan, ol, né? Esse é o meu nome oficial aí, né? Pode acontecer de ter duas funções álcools aqui, né? Alcoóis, né? Então eu vou chamar esse cara aqui de 2 carbonos, prefixo para 2 et, só ligação simples, an, né? Vou botar o que? O diol no final, né? Por quê? Porque eu tenho 2 álcools, tá vendo aqui, ó? Então ele vai ser um etano diol, tá bom? O de baixo aqui eu tenho 3 funções, ó, de álcool, né? Então vai ser propan, e aí você vai dizer onde tá, ó, 1,2,3 triol. Tranquilo? Aqui nos enóis é quando a sua função álcool ela está ligada a um carbono, e esse carbono ele possui uma ligação dupla, né? É isso que ele quer dizer aí. E aí você vai usar os prefixos normais, vai dar a nomenclatura da insaturação. Você vai chamar esse cara aqui de etenol, tá? Tranquilo, né? Muito fácil. Os fenóis, né? Os fenóis vai ser quando a sua função álcool ela estiver ligada diretamente a um aromático, né? Ao nosso benzeno aqui, a gente chama esse cara aqui de fenol, tá? E um fenol ramificado, né, que é o que ele puxa, né, é o que ele puxa aqui, ó, ele vai te dar aquelas posições orto, meta, para, tá vendo? Ó, posição, ó, de orto, meta, para. E repara que ele não usou nem o fenol, ele botou o hidroxi aqui, tá vendo? Por quê? Lembra que eu falei no início do vídeo? Isso aqui é uma hidroxila, tá bom? Então ele está fazendo menção à hidroxila aí do seu fenol, tá? Seu fenol ramificado. Então ele está dizendo que é um hidrox, porque ele vai dar preferência para a função. Então a sua função está no carbono 1, né? Então é um hidrox. Aí você tem aqui, ó, 2, né? 2 metil benzeno, né? Ou ortobenzeno, né? Ou ortohidrox metil benzeno, perdão, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Para-metilbenzeno, né? Para-hidroximetilbenzeno aqui, né? Para-hidroximetilbenzeno, isso aqui também. Isso aqui é meta, perdão. Eu acabei me distraindo aqui, que eu olhei ali pro lado, tá? Esse aqui vai ser a minha posição meta, né? Só lembrando para você, ó. Posição orto. Posição meta. E posição para, tá bom? A última aqui oxigenada que vamos ver aqui é o éter, tá bom? E o éter ele vai ser o que, né? O éter é quando você tem um oxigênio no meio da função, tá? Então aqui ele vai ter um metox, ó, a gente vai dizer assim, um lado, né? O menor grupo da cadeia vai ser com ox, tá? Então, no caso aqui, eu tenho um carbono aqui, né? Então ele vai chamar, não tem menor lado, né? Acho que o ideal seria a gente fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar legal, tá? Então o menor lado da cadeia vai ser o ox, né? E o restante vai ser a nomenclatura de hidrocarboneto normal. Então o menor é isso aqui, porque tem um carbono. Aqui tem 2, tá vendo? Então eu vou dar o nome primeiro do menor, né? Prefixo para 1 é met. Então esse cara aqui eu vou chamar de metox. Metox. Aí vou dar o nome do outro, só que eu vou dar como hidrocarboneto normal, né? Metox et, porque são 2, ligação simples, ou metoxetano, tá? Ele dá o nome primeiro do maior, depois do menor. Nesse caso aqui, como eu tenho só CH3 nas duas pontas, eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui, tanto faz, isso aqui vai ser o metox metano, tá? Esse cara aqui, ó, ele vai dar a nomenclatura do menor, tá vendo? Aqui você tem um CH3, né? E aqui você tem um benzeno, né? Então ele dá o nome da menor primeiro, que é esse aqui. Então o prefixo é met, mais ox, metox. Metox, benzeno, tá? Tranquilo o éter, né? Deixa eu ver aqui o quanto ele avança. Aqui ele vem nos aldeídos, né? Aldeído, quero que você preste atenção nele, muito importante, né? Antes, né, ele fala até da cetona, tá vendo?
Mas eu quero traçar, porque eu quero falar um pouco do ácido carboxílico, para você prestar atenção na função. Olha só como é o aldeído. É um carbono com a dupla oxigênio e uma simples com hidrogênio. O ácido carboxílico é uma dupla oxigênio, parecida aqui, só que tem uma funçãozinha de álcool aqui, tá vendo? Um OH no final. Então essa estrutura é muito similar a essa aqui, né? Mas são coisas diferentes. Esse é um aldeído, esse é um ácido carboxílico, tá? O aldeído, né? Ele vai estar sempre na sua extremidade, tá bom? Então o aldeído ele vai vir assim, ó. É um carbono, duplo oxigênio e um hidrogênio aqui, né? Bom, o carbono, por que ele está na extremidade, ó? Porque ele vai fazer 2 com 1, 3. Então ele só pode se ligar mais um para a esquerda lá, ó, né? Ou então ele vai vir no final, no caso como fiz aqui, ou ele vai vir no início, ó, né? Então eu posso, sei lá, fazer esse cara aqui, né? Ou posso fazer esse cara aqui, ó. Eita, Rafael, tá difícil, tá? Terminação do aldeído, né? Vai ser al, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho um átomo de carbono, o prefixo é met, a ligação é simples e a terminação vai ser o quê? Al. Então o nome dessa molécula, metanal, né? O nome dessa molécula aqui, ó, prefixo para 2, et, só ligação simples, an, terminação, como é um aldeído, al. Então o nome desse cara é um etanal, tá? Esse cara aqui, ó, 3 carbonos, prefixo para 3, prop, né? Só ligação simples, an, terminação al, propanal, tá bom? Muito simples, né? Aldeído, você não precisa nunca dizer onde a função se encontra. Por quê? Porque sempre vai estar na extremidade, né? Em bastão, né? Seria isso aqui, ó, um aldeído. Só para exemplificar para você, tá? Então aqui eu tenho o meu carbono fazendo uma dupla oxigênio e uma simples com hidrogênio aqui, né? Tá? 1, 2, 3, 4. But, só ligação simples an, terminação al, butanal. Tranquilo? A última aqui vai ser minha acetona, né? Minha acetona é quando eu tenho aqui um oxigênio. Deixa eu puxar mais para baixo. Aqui, ela vai estar assim. A acetona ela vai estar sempre no meio da cadeia, tá bom? Ela tem que estar ali, ó. Ela tá ligada a um carbono, fazendo dupla aqui, e esse cara tem que estar entre carbonos, tá? Deixa eu ver até como ele coloca no livro, ó, ele coloca um RR, tá vendo? De radicais, para falar para você, cara, tem uma cadeia carbônica desse lado e tem uma cadeia carbônica desse outro aqui. Pode ser uma cadeia extensa ou não, pode ser uma cadeia pequena também, tá bom? Então aqui, né, tô falando da acetona, né? A terminação vai ser o quê? Ona, tô apontando aqui, mas não tô filmando. A terminação vai ser ona, tá? Então, você vai começar aqui, ó, 1, 2, 3, prop. Pro, só ligação simples an, terminação ona, propanona, né? Preciso dizer onde está aqui a minha acetona? Não, só tem uma posição possível, essa, né? Quando eu parto para 4 carbonos, ó, vou fazer uma dupla aqui, e aí vou fazer aquela contagem da cadeia, né? Esse vai ser meu carbono 1, esse é meu carbono 2, esse 3 e o 4, né? O carbono 1 é o da extremidade ali, próxima à função, né? Então esse cara está na posição 2. Se eu coloco nessa extremidade, então isso passa a ser o 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4. Ou seja, ela sempre vai estar na 2, ó. Então eu não preciso dizer onde ela está. Prefixo para 4, but, ligações simples, an, terminação ona, né? Uma butanona, tá? Você não precisa dizer onde ela está. Agora, passou disso, passou de 4 carbonos, você começa a observar que você pode ter outra posição para ela. Ó, utilizando aqui, para eu não perder muito tempo escrevendo, aqui eu vou dizer que esse é o meu carbono 1, esse é o meu carbono 2, 3, 4 e 5, né? A minha acetona, se tivesse aqui no 4, eu começaria a contar da esquerda para a direita, seria 1, 2. Só que eu tenho essa posição do meio aqui, do carbono 3, tá vendo? Então eu posso ter tanto essa estrutura quanto essa. Então eu preciso dizer, porque ele pode estar na posição 2 ou na posição 3. Então eu tenho que dizer onde a minha acetona está, né? Então ele vem aqui, né, ele conta aqui a cadeia, né, ele viu que tem 5, então vai ser pente para 5, só ligação simples an. E ele fala, ó, você está vendo o carbono 2? Você tem uma ona ali, você tem uma acetona ali. Tá bom? Vou terminar por aqui, né? Função oxigenadas eu vou fazer um segundo vídeo depois para você, porque aqui já é bastante coisa. E tamo junto sempre.